A história começa com um garoto chamado Chan fazendo compras no supermercado, enquanto as autoridades alertavam os moradores sobre novos casos em que animais haviam começado a atacar pessoas devido a um surto de vírus desconhecido. Ele tinha ido ao supermercado para comprar mais suprimentos, porque sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. As pessoas estavam falando sobre como novas doenças estavam tirando a vida de muitos moradores. Depois de comprar os suprimentos, ele os carregou em sua van e foi para casa, porque precisava preparar o jantar para sua irmã mais nova, Hannah. Enquanto estava dirigindo, sua noiva ligou para dizer que poderia conseguir um bom emprego para ele em troca de deixar Hannah em um orfanato. Ele recusou, porque ela era sua família mais querida. Ao ouvir isso, sua noiva terminou o relacionamento, pois não queria cuidar de um bebê de graça. Enquanto ele estava distraído, um animal atravessou a estrada e, devido à alta velocidade do veículo, o carro colidiu com o animal. Ele pensou que devia ter sido um cachorro de rua, mas, ao inspecionar mais de perto, percebeu que era uma ovelha que ainda estava viva, com o cérebro exposto. A ovelha se afastou da estrada e foi para os arbustos. Ele ficou assustado, mas achou melhor não chamar a polícia. Depois de um tempo, ele chegou em casa e, assim que chegou, sua irmã veio correndo para cumprimentá-lo, junto com seus dois cachorros chamados Zobi e Zohai. Ela estava feliz porque ele tinha trazido muitas coisas. Ele deu a ela uma pequena sacola e os dois entraram. No caminho, Hannah contou a ele que tinha enchido o celeiro com feno, trocado a água e regado as plantações e agora estava com muita fome. Enquanto caminhavam pelos campos, Zobi começou a comer a colheita. Hannah o bateu e disse que a colheita não era para ele. Ele no caminho passaram pelo celeiro, e um dos touros que já havia sido infectado pelo vírus começou a olhá-los com agressividade. Enquanto preparavam a refeição, o rádio informou que hoje à noite haveria o mais espetacular eclipse solar total do século. Enquanto comiam, o repórter começou a contagem regressiva e o céu começou a escurecer. A luz se apagou e ficou muito frio. Os cachorros começaram a latir, então ambos saíram de casa. Eles ficaram chocados ao verem uma tempestade de neve no meio do verão. Ele disse a Anon para ficar em casa enquanto ele ia trancar as vacas e as ovelhas junto com Zohai. Os dois se dirigiram ao celeiro, mas no caminho a tempestade ficou muito mais forte e o sol foi completamente bloqueado pela lua, causando uma luz brilhante no céu. Enquanto ele ficava maravilhado com a beleza do eclipse, Zohai sentiu que algo estava errado. Ele percebeu que as plantas, a tempestade de neve e o sol eram muito estranhos. Zohai começou a latir para alertá-lo que havia um touro mutante atrás dele. Graças aos latidos, ele virou-se e escapou do ataque do touro mutante. Ele sabia que não teria chance em um combate corpo a corpo contra o touro, então fugiu para encontrar seu arco composto. Enquanto procurava, o touro atacou Zohai. Ele pegou seu arco e mirou no touro, e nesse momento uma interface azul apareceu para guiá-lo. Ele ficou assustado e rapidamente disparou as 4 flechas que tinha contra o touro mutante. Apesar de ter 4 flechas na cabeça, o touro ainda estava vivo e pronto para atacar novamente. Enquanto procurava por mais munição, uma janela apareceu indicando que ele não tinha mais flechas. Enquanto estava distraído, o touro mutante aproveitou a oportunidade para investir contra ele. Zohai se aproximou e começou a morder suas calças, latindo em direção à casa. Ele entendeu que se a vaca tivesse de repente sofreram mutações, então Anya estava em perigo. Dentro da casa, Zobi também havia sofrido mutação e ela não sabia o que estava acontecendo. Ela tentou acalmá-lo, mas ZBY ficou mais agressivo e tentou atacá-la. Nesse momento, Tanhan apareceu e deu um chute forte nele. Ele rapidamente pegou Anya e a levou para um lugar seguro, pois havia muito perigo lá fora. Depois de alguns segundos, eles chegaram a uma fazenda e outra janela do sistema apareceu indicando que ele tinha 4 inimigos ao seu redor. Ele não sabia o que era aquela janela ou por que ela tinha aparecido daquela forma, então ele deixou Anon na casa e disse para ela não sair, não importasse o que acontecesse. O número de inimigos ao seu redor aumentou para 5 e Zobo atacou por trás. Zohai rapidamente veio em seu auxílio e enquanto eles lutavam, Tianhan começou a fugir do touro mutante. No caminho, ele pegou um machado e se posicionou em frente a uma árvore. O touro mutante investiu, mas ele conseguiu se esquivar no último momento, fazendo com que os chifres do touro ficassem presos na árvore. Justo quando ele estava prestes a desferir o golpe final no touro mutante, Cobai apareceu por trás e mordeu o pescoço do touro. O touro aproveitou esse momento para se libertar e também investiu nele, empalando com seus chifres. Enquanto seus olhos se fechavam, outra janela do sistema apareceu, declarando que o jogo de sobrevivência do fim do mundo estava em andamento, e mais janelas começaram a aparecer. Mesmo à beira da morte, ele estava determinado a derrotar as bestas mutantes para salvar Hannah, mas não demorou muito para que ele perdesse a consciência. Outra janela do sistema apareceu, indicando que o jogo do julgamento final havia sido correspondido com sucesso e o jogo do apocalipse havia sido carregado com sucesso, e ele foi escolhido como jogador. Ele possuía uma mansão de nível 1 mal classificada, então o sistema o recompensou com uma habilidade chamada O Olho da Verdade para melhorar a fortaleza. Ele precisava de 8 milhões de pontos para subir de nível a fortaleza.
Ele acordou, mas não entendia como estava vivo. Lembrava-se de ter sido empalado pelo chifre do touro, e embora suas roupas estivessem rasgadas, a ferida havia desaparecido. Olhando ao redor, viu que o corpo do touro mutante estava partido ao meio, e Zobi estava desacordado. Não sabia o que havia acontecido depois de perder a consciência, mas o sistema informou que esse poder destrutivo estava além do que os humanos poderiam fazer. O sistema mostrou a ele que, uma vez que perdesse a consciência, sua identidade como jogador era ativada, concedendo-lhe um poder incrível. Com um único soco, ele nocauteou Zobi e, com um único golpe de machado, decapitou o touro mutante. Ele havia estado morto, mas suas feridas haviam cicatrizado, e ele havia ganhado um poder que não era seu, graças ao sistema. Uma janela notificou que o jogo havia sido carregado com sucesso. Seu abrigo havia sido vinculado, o centro de pontos havia sido ativado, e recompensas para iniciantes haviam sido distribuídas. Um raio implantou informações diretamente em seu cérebro, informando de que a primeira rodada da onda de destruição havia terminado e a segunda onda estava a apenas 0 dias de distância. Seu abrigo era sua única fortaleza em que podia confiar. Sua tarefa como jogador era sobreviver ao jogo apocalíptico e transformar seu refúgio em uma fortaleza mais forte. Zobi estava desacordado, e de acordo com o sistema, tanto ele quanto o touro haviam sofrido mutações após comerem acidentalmente plantas venenosas. Depois da mutação, seus corpos ficaram mais fortes e seu caráter se tornou muito cruel. Ele envolveu o corpo de Zobi em uma gaiola para evitar mais ataques. Entrou no celeiro e viu que o sistema elétrico ainda não havia sido restaurado e não havia sinal de celular, mas ainda tinha geradores a diesel. Usando a luz do seu celular, ele começou a procurar Anne. Depois de um tempo, a encontrou em um canto dormindo. Ela perguntou sobre Zobi, e ele disse que Zobi estava ferido e não podia encontrá-la. Neste momento, com pontos de recompensa, ele poderia comprar algumas sementes que poderiam ser plantadas em solo envenenado, mas essas sementes eram muito caras e ele atualmente não tinha muitos pontos. Todos os suprimentos que entraram em contato direto com o solo já estavam contaminados, e com a atual desconexão, a situação lá fora não iria mudar. Ele precisava lidar com todas as fontes de contaminação. Ele desceu para o porão de sua casa, ligou o gerador a diesel e pegou uma das armas, colocando um walkie-talkie ao lado antes de sair de casa para ir à cidade. No caminho, todos os animais mutantes começaram a persegui-lo porque estavam atraídos por ele. Então, uma van armada chegou e espantou os animais com uma torre de armas antes de acelerar para parar seu carro. O soldado mirou a torre de armas nele. Ele era um soldado do exército estacionado na base central. O soldado informou que sair para fora era muito perigoso e, se ele precisasse de suprimentos, ele poderia ir para um dos pontos de fornecimento designados que o exército estava utilizando aviões e helicópteros porque havia muitos animais mutantes. Ele estava indo para a cidade porque estava preocupado com John Lee, sua ex-noiva. A cidade estava em completo caos, com apenas carros de polícia patrulhando as ruas. Agora, só restava uma ambulância e o hospital não tinha mais leitos para pacientes. O serviço de emergência havia sido desativado porque o sistema médico atual estava parcialmente paralisado e incapaz de lidar com os efeitos colaterais das plantas radioativas. O governo havia estabelecido vários escritórios de aquisição de suprimentos em toda a cidade, e as pessoas tinham que esperar em fila, cada uma com uma cota de compra, mas estava tudo caótico. Enquanto alguns não tinham nada para comer, outros brigavam por comida. Enquanto ele estava a caminho da casa de John Lee, uma van apareceu na frente dele e um homem gordo saiu para vender comida, pois ele... Ao vê-lo no depósito, o protagonista teve a sensação de que algo estava errado com a comida e disse ao homem que se ele desse uma mordida na frente dele, compraria tudo. O homem ficou nervoso e tentou forçar passagem pela janela. O protagonista sacou uma arma e disse a ele que, nesse tipo de negócio, ninguém o culparia se o matasse. O homem saiu ressentido porque estava tendo um dia ruim. Xian finalmente chegou ao apartamento de sua ex-noiva e, ao bater na porta, ela não respondeu. Então ele pegou as chaves debaixo do tapete e entrou em sua casa. Ela era uma pessoa limpa, mas sua casa estava bagunçada. Ela havia comido frutas e comprimidos contaminados, pois havia comprado antibióticos de uma empresa farmacêutica duvidosa. Não havia vestígios de sangue na casa e a fechadura da porta não mostrava sinais de arrombamento, então ele não sabia para onde ela tinha ido neste mundo caótico. Ele voltou para sua fazenda nos arredores da cidade, e o sistema informou que o bônus da habilidade refúgio chamada Olho da Realidade permitia que ele visse todos os objetos e criaturas como dados. A habilidade de refúgio de nível 1 permitia que ele controlasse remotamente o refúgio, mesmo que o deixasse, ele podia perceber a situação em tempo real no refúgio e todos os produtos comerciais a qualquer momento. Atualmente, ele não tinha muitos ganhos e sua estufa estava em ruínas, mas ele planejava melhorar os itens da fazenda usando pontos. Enquanto ele estava arando a terra, seu irmão alertou de que as sementes estavam brotando em uma velocidade incrível. Eram sementes de tomate resistentes à radiação que levavam 48 horas para amadurecer e eram à prova de radiação. À medida que ganhavam mais pontos, tanto ele quanto Anhan poderiam sobreviver neste mundo apocalíptico. Ele havia ensinado várias regras para Anhan, e ela não podia comer comida dada por ninguém além de seu irmão mais velho e não podia sair
fazenda sem o consentimento dele. Se ela descobrisse um animal com uma condição estranha, deveria esconder e cuidar bem de Zó, e não deixá-lo comer aleatoriamente. Uma janela do sistema notificou de que as safras anti-radiação estavam maduras e precisavam ser colhidas o mais rápido possível. Esses tomates anti-radiação eram ricos em nutrientes e o consumo a longo prazo poderia melhorar efetivamente a condição física. Ele deu uma mordida em um dos tomates e o cansaço do trabalho desapareceu. Agora, além de ter comida, ele também recebeu bônus de atributos, à medida que as safras melhoravam. Nesse sistema, tudo funcionava com pontos. O número de pontos variava de uma função para outra, e o sistema de troca era a única fonte de pontos. O sistema de troca era usado principalmente para recuperar safras, carne de animais e minerais, dividindo-os em diferentes preços com base em diferentes níveis. As safras resistentes à radiação valiam 1 ponto, as safras de medicina antiga valiam 100 pontos, as safras de nível divino poderosas valiam 1000 pontos e as safras de nível super bom valiam 10.000 pontos. O sistema fornecia um serviço completo, desde o suprimento e distribuição até a reciclagem. Com pontos suficientes, ele poderia transformar sua fazenda em uma base militar de primeira classe num piscar de olhos. A colheita de tomates tinha ido muito bem, mas a colheita das safras de medicina antiga tinha rendido apenas 3 cenouras, pois elas tinham uma taxa de maturidade de apenas 10%. No entanto, essas cenouras podiam eliminar todos os efeitos negativos, como envenenamento e doenças, incluindo danos irreversíveis causados pelos efeitos negativos. Ele pensou em vender 70% dos alimentos e trocar por pontos, e guardar o restante em sua mochila como reserva. Ele vendeu 70% dos alimentos e trocou por pontos, guardando o restante em seu inventário e reciclando os 200 gramas. Ele obteve um total de 2.000 pontos como recompensa por completar sua primeira reciclagem. O sistema concedeu a ele o título de mestre reciclador e um pequeno robô de reciclagem. Inicialmente, ele achou que o pequeno robô era inútil, mas num piscar de olhos, o minúsculo robô de reciclagem processou tudo. Sua consciência estava conectada ao sistema, então o robô podia receber instruções diretamente do seu cérebro. Vendo quão poderoso era o robô de cultivo, ele considerou ganhar mais pontos para trocar por um robô de combate manual e seguro. Ele voltou para casa e preparou pernas de frango para comemorar o sucesso da germinação das sementes. Agora eles não precisavam mais estocar comida, eles podiam plantá-la e até compartilhá-la. No entanto, se um estranho descobrisse que eles estavam cultivando comida em casa, eles seriam multados e proibidos de comer por 3 dias. Xianhan deu a primeira perna de frango para Zehai como recompensa por protegê-los. Xianhan estava feliz, mas também triste porque Zobi não estava com eles. Xianhan a consolou dizendo que Zobi estava ferido e não podia vê-la no momento, mas assim que ele melhorasse, ele voltaria para brincar com ela. Uma janela do sistema alertou de que alguém estava tentando invadir sua casa, e ao usar o reconhecimento facial do intruso, ele viu que era o tio Nan. Ele saiu para perguntar ao tio Nan por que ele havia vindo. O tio Nan havia vindo pedir um favor, em sua casa tinha sido roubada e toda a sua comida havia sido roubada. Ele não podia pagar por comida no supermercado porque era muito caro, então ele veio pedir um pouco de comida. Inicialmente, Xianhan recusou porque ele não tinha muitas provisões, já que a comida que ele havia plantado tinha sido destruída pela mutação. No entanto, depois de ouvir que o tio Nan havia pedido comida para muitos parentes e não tinha conseguido nada, ele deu a ele um pacote de macarrão instantâneo que sobrou. Essa comida duraria apenas cerca de 5 dias, embora ele não estivesse com falta. À noite, Anan e TM correram para a casa do tio Nan para dar mais comida, porque no passado ele costumava cuidar da família deles. Ela se lembrou de que ele tinha um filho mais jovem que costumava lhe dar doces o tempo todo. Depois de um tempo, eles chegaram à cidade e as ruas estavam muito silenciosas. Quando saíram do carro, Tan correu até o tio Nan perguntando pelo seu filho, onde ele tinha ido ontem. Seu filho estava vomitando sangue. Ambos se aproximaram da janela e Hannah perguntou se o filho do tio Nan iria morrer. Ele disse que estava bem e pediu para não olharem para ele. Os sintomas pareciam indicar que ele havia ingerido acidentalmente vegetais contaminados. Nesse momento, Tan pensou que ele poderia ser o sujeito de teste perfeito para experimentar as cenouras. Desesperado, o tio Nan deitou seu filho enquanto não sabia o que fazer. Nesse momento, uma pedra quebrou a janela. Desesperado, ele tentou encontrar o culpado, mas seu filho apontou para a pedra e disse que alguém tinha jogado um saco de comida. Quando ele abriu o saco, encontrou um bilhete dizendo que se ele quisesse salvar seu filho, deveria alimentá-lo com a cenoura. Não pensou que não poderia ser verdade, já que nem mesmo os grandes hospitais podiam curá-lo. Enquanto os olhos de seu filho se fechavam com sua última força, ele pediu para experimentar a cenoura e morrer lentamente. O tio Nan deu a cenoura para seu filho e assim que ele comeu, começou a vomitar sangue, mas lentamente começou a se recuperar. A eletricidade também foi restaurada e o sinal do celular voltou. Xian pegou seu telefone e tentou ligar para Lin Zhang, mas o número estava indisponível. Ela estava inconsciente em uma van, os sequestradores tinham pegado seu telefone e o desligado para não poderem ser rastreados. Eles iriam trocá-la por vários meses de comida. Enquanto voltavam para casa, a mencionou que Tan tinha estado vomitando.
sangue, mas melhorou imediatamente depois de comer a cenoura. Após seu corpo melhorar, ele mudou de cinza para azul ao ouvir isso. Tan-Han pensou que ela era uma garota que amava animação e descrevia as coisas de maneira gráfica. Nesse momento, algo pulou em cima do carro deles. Era um macaco mutante. Tan-Han desviou o carro da estrada e o macaco tentou atacá-lo, mas ele sacou sua arma e atirou, fazendo com que o macaco caísse no capô. Ele viu essa oportunidade e acelerou o carro para arremessar o macaco mutante em uma árvore, então finalizou com a arma. Ao se aproximar do macaco, ele viu que havia um número de série nele, o que era incomum, já que não havia fazendas ou zoológicos por perto. Ele suspeitava que pudesse estar relacionado à empresa farmacêutica Han. Ambos voltaram para casa e Tan-Han disse a Anon para assistir desenhos animados enquanto ele cuidava de um assunto importante. Ele subiu até o sótão da casa, onde Zobi estava, e deu uma cenoura para ele comer, pois ela poderia eliminar toxinas de vegetais tóxicos. Um raio atingiu a casa, fazendo Anon fugir com medo e procurar por Tan-Han. Ela subiu até o sótão e, ao vê-lo de costas, o assustou, mas naquele momento ficou chocada ao ver Zobi morto no chão. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou se eles tinham mais cenouras que poderiam salvar vidas. Ele disse a ela que as cenouras não podiam salvar formas de vida que já estavam infectadas com mutações, então Zobi estava morto. No dia seguinte, eles queimaram o corpo de Zobi e o enterraram ao lado de uma árvore. Anon ficou profundamente afetada pela morte de seu cachorro e passou o dia inteiro assistindo televisão, enquanto Tan-Han saiu para colher as colheitas maduras anti-radiação. No total, ele colheu 500 kg de colheitas anti-radiação e 10 kg de medicamentos antigos. Ele vendeu todas as suas colheitas e atualizou sua estufa em ruínas para uma estufa de nível 2. O sistema alertou de que o nível de defesa de seu refúgio estava apenas no nível 3, o qual poderia proteger contra pequenos animais selvagens, mas representava um alto risco. Portanto, recomendava-se que ele construísse um sistema de defesa o mais rápido possível, melhorando a segurança da fazenda, que deveria ser sua principal prioridade, uma vez que o nível atual da colheita não era muito lucrativo em termos de crescimento de pontos. Sem hesitar, ele melhorou as paredes do abrigo, instalou grades elétricas fixadas na parede e comprou um radar de cruzeiro. Ele estava com poucos pontos e precisava adquirir alguns guardas mecânicos para Anon. Atualmente, ele não tinha pontos suficientes para comprá-los, então decidiu vender os grãos do armazenamento, sabendo que poderia repor mais tarde se ficasse sem pontos. Com os pontos obtidos com a venda dos grãos, ele comprou um beija-flor de nível 1 e um Blandion de nível 2. O beija-flor tinha grande precisão e poderia patrulhar a área como um franco-atirador, enquanto o Blandion tinha fortes capacidades de ataque terrestre, tornando-o o guardião perfeito para Anon. Ele voltou para casa com o Blandion e disse a Anon que, a partir de agora, o Blandion a seguiria em todos os lugares e a protegeria. Nos escritórios da Han Pharmaceuticals, um cientista informou ao CEO Leantan que o sujeito número 7 era capaz de penetrar placas de aço de 5 mm. A vice-presidente, Ren, não estava satisfeita com a falta de doações de equipamentos médicos. Shenu estava preocupada de que, se Ren descobrisse, ela poderia denunciá-los. Ele ordenou aos cientistas que instruíssem Shen a ficar de olho em Ren, pois não poderia permitir que ela arruinasse seus planos de negócios. Se esse plano tivesse sucesso, ele poderia obter uma fortuna substancial. A vice-presidente descobriu rapidamente e foi ao escritório do diretor expressar sua preocupação. Ela mencionou que o sistema médico em Nan estava paralisado e que, como empresa, deveriam orientar os funcionários a ajudar o hospital em vez de conduzir experimentos em animais. Shanu, sendo um empresário, tinha como objetivo obter lucros e não acreditava que os métodos médicos atuais poderiam desempenhar um papel significativo nessa doença de nível global. Ambos concordaram que, se ela pudesse comparar notas com o trabalho e aumentar a equipe, o progresso desse projeto seria muito mais rápido. Ela aceitou, mas com a condição de ir ao laboratório e verificar o progresso. Ela chegou ao laboratório usando um cartão dado por um dos cientistas. O diretor do laboratório mostrou a ela que o sujeito 7 era o único que não tinha enlouquecido e, após o experimento, seu poder havia se multiplicado por 10. Um dos trabalhadores entrou correndo e explicou ao diretor que eles tinham um problema. Ele saiu às pressas por causa de uma emergência devido à alta segurança. O diretor a deixou sozinha na sala. Ela ativou seu dispositivo auricular e entrou em contato com um de seus homens para procurar uma entrada secreta. Ela entrou na sala secreta e ficou chocada ao ver o sujeito 51, Len J, de volta à fazenda. Anen e Tia estavam colhendo milho, pois haviam trabalhado bastante. Ele preparou milho assado para eles, lembrando que o apetite de Anon tinha aumentado recentemente, provavelmente devido ao cultivo do sistema. Após comer vegetais resistentes à radiação, seus dados corporais aumentaram significativamente. Ele pensou que se ela continuasse comendo nesse ritmo, ela se tornaria uma gigante. Enquanto comiam, uma janela os notificou de que tinham um visitante. O visitante era Tan, que tinha voltado com a comida que ele lhe havia dado outro dia. Ele veio para lhe dar um pouco de comida como um gesto de agradecimento por ter emprestado macarrão instantâneo para eles outro dia. Xianhan perguntou a ele de onde ele tinha conseguido a comida, e Tan respondeu que alguém de bom coração a tinha deixado em seu quintal.
Tan veio pedir o carro, pois tinha ouvido dizer que na cidade abriu um novo mercado de venda de grão, e com muitas coisas boas, ele queria que Tian Han o acompanhasse, porque ele não tinha carteira de motorista e não sabia o caminho. Tian Han concordou em levá-lo, pois ele originalmente planejava ir até aquele mercado, para se informar sobre a situação e agora não precisava se preocupar em deixar Anon sozinha, já que tinha guardas robôs cuidando dela. Ele disse a Anon para ficar em casa e não abrir a porta para estranhos. Em troca, prometeu trazer alguns doces para ela. Ela respondeu que estava tudo bem porque seu novo cachorro Dubai era incrível, mas ela queria cumprimentar Tan. Ela se escondeu no carro e acenou para ele às 10 horas. Depois de vê-lo, ela ficou impressionada. Nesse momento, Tian Han atirou do carro e eles saíram. No caminho, Tan tirou o celular e começou a enviar mensagens. Quando percebeu que Tan Han estava olhando, ele rapidamente guardou o celular. Tan disse a ele que não tinha dinheiro suficiente, então estava pedindo um empréstimo a um amigo pelo celular. Enquanto An assistia a TV, ela se lembrou de que ele também podia mudar de cor. Da última vez que ela o viu, ele era verde, e agora ele estava vermelho. No caminho, Tan Han deu-lhe algum dinheiro porque ele havia ajudado muito a família dele no passado. Tan não queria aceitar, mas Tan Han insistiu e deu a ele. Para chegar à cidade, eles tinham que seguir a estrada reta, mas quando chegou a hora de virar, Tan pegou o volante e disse a ele que a estrada reta estava bloqueada. Ele recomendou pegar a estrada à direita em vez disso. Tan Han achou estranho porque ele sempre estava indo por essa estrada, e era uma estrada importante, a menos que um desastre natural tivesse ocorrido, não deveria estar bloqueada. Nervosamente, Tan disse a ele que um amigo tinha dito que a estrada estava bloqueada. Tian Han estava desconfiado, então disse a Tan para ligar para o amigo porque queria ouvir isso por si mesmo. Tan disse que se não virassem agora, seria tarde demais, e ele pediu a Tan Han para confiar nele. Vendo sua insistência, Tan Han confiou nele e virou para a estrada certa. Ao longe, um homem vestido como um guarda sabia que algo havia dado errado e Tan havia traído eles. No entanto, ele já tinha enviado alguns homens pela outra estrada, pois sabia que algo assim poderia acontecer. Enquanto estavam dirigindo, Tan pediu desculpas a Tan Han por tê-lo traído e explicou que seu pai havia sido sequestrado pelos homens da Han Pharmaceuticals. Eles haviam pedido para levar Tan Han para longe da fazenda, para que pudessem capturar Anan e usá-la para obter a cura para a mutação. Nesse momento, um carro começou a segui-los em alta velocidade. Tian Han finalmente percebeu que as perguntas que Tan havia feito a ele antes eram para descobrir se a fazenda estava protegida. Ele planejava acertar as contas com Tan mais tarde, mas por enquanto, ele só queria eliminar todos os guardas que haviam entrado na fazenda alguns dias atrás. Tan estava tão faminto que comeu uma maçã contaminada que havia entrado em contato com o chão. Seu pai estava agradecendo aos deuses porque uma sacola de comida havia caído do céu e salvado sua vida. Ele pensou que se realmente houvesse um Deus, essa catástrofe global não deveria ter acontecido, e a sacola que havia caído do céu havia sido entregue por alguém que não queria ser identificado. Ele saiu de casa e foi para a casa de um amigo, pedindo a Tan para verificar as câmeras de vigilância em sua casa, sob o pretexto de que alguém havia invadido e roubado dele. Ele entrou na casa do seu amigo, acessou o computador e viu uma van estacionar perto de sua casa e ele sabia de quem era. Ele rapidamente voltou para casa e disse a seu pai que Tan Han era quem o havia salvado. Ele tinha planejado contar para a Han Pharmaceuticals sobre a medicação que tinha e que eles estavam pagando muito dinheiro por remédios especiais. Ele queria que eles fossem capazes de sobreviver neste mundo apocalíptico porque com apenas uma bolsa de comida eles não durariam muito tempo. Seu pai o esbofeteou e disse a ele que se ele fizesse isso, condenaria Tan Han e sua irmãzinha. Depois de fugir por vários minutos, 2 carros bloquearam a estrada, então Tan Han parou o carro e saiu com Pan. Em seguida, um homem chamado Nan saiu do carro e disse a ele que sabia que ele tinha medicação para envenenamento por radiação. Ele pediu a Tan Han que formasse uma aliança. Porque eles queriam vender o remédio e ganhar dinheiro, ele deu a ele 2 opções. A primeira era cooperar com eles e juntos ganhariam dinheiro, e a segunda era entregar o remédio à força. Tan Han disse a ele que tinha apenas um remédio e que o usou para curar alguém. Nan não acreditou nisso, então ele pegou seu telefone e ordenou a seus homens que invadissem a fazenda e alimentassem à força sua irmãzinha com uma fruta radioativa, com um olhar assassino nos olhos. Tan Han disse a eles que odiava pessoas que o ameaçavam e que tinha planejado matá-los todos. Vendo que ele não tinha intenção de cooperar, Nan ordenou a seus homens que o atacassem e cortassem seus tendões para que ele morresse lentamente na fazenda. Os homens de Nan começaram a demolir as paredes usando uma escavadeira, e Tan Han, furioso, começou a lutar contra eles. Na fazenda, Anen estava lançando pedras explosivas. Graças à condição melhorada por consumir as superculturas, eles não eram páreo para ele. Nos últimos 7 dias, ele só tinha comido as superculturas, então suas estatísticas eram muito melhores do que as de um adulto médio. Não apenas sua força e velocidade haviam melhorado, mas seus ossos agora eram muito mais fortes e sua velocidade nervosa era muito mais rápida. Ele se cansou de usar a força física e sacou uma arma para eliminar os guardas, pois não os considerava importantes. Não conseguiu desviar da bala e se abrigou atrás de uma pedra. Nesse momento,
Tan-Han se aproximou e abriu seu inventário para recarregar sua arma, então ele eliminou o último guarda. Na fazenda, Anon tinha cuidado de todos os intrusos com a ajuda dos robôs. Ela pensou em esconder os corpos, porque se seu irmão descobrisse que ela era uma criança violenta, ele poderia não gostar mais dela.